Chega mais aqui, viu? O pessoal vai pegar sol agora, logo, logo. Vem, vem mais, vem mais. हरि बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय 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 श्री राम। यदि गौरांग नहीं तो यदि गौरांग नहीं तो की होई तो মনে ধরিতাম দে যদি গৌরাঙ্গ নহিত তবে কি হইত কেমনে ধরি যদি গৌরাঙ্গ নহিত তবে কি হইত কেমনে ধরিতাম দে যদি গৌরাঙ্গ जगते जाना तो हमारे गौर यदि नासित राधर महिमा के जाना तो रौर यदि नासित राधर महिमा के ओ गौर यदि नासित राधर महिमा के जाना तो गौर यदि नासित राधर महिमा के जाना तो সাগরে এমন দয়াল না দেখি যে সাগরে অনেক গৌরাঙ্গ বলিয়া লাগেন বলিয়া গৌরাঙ্গ বলিয়া কেমনে ধরিনু
translator. Brajamohan Prabhu, could you translate Tamil? Gurave Gaurachandraya Radhikavai Tadale Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namah Namo Mahavalannaya Krishna Prema Name Gauratise Namaha He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesa Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Visabhanusute Devi Pranamami Haripriya Om Vrindavi Tulasi Priyavi Kesavasya Krishna Bhakti Prade Devi Sattvatsai Namo Namah Bhakta Vihina Aparada Lakshai Ekta Chandama Gitaram Gamantai Kripa Maidvan Sharanam Rapanam Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So first of all, offer my humble, respectful obeisances to the lotus feet of my Gurupad Padma, Nitya Leela Pravishtam Vishnupad, Ashtutra Satyamad Bhakti Vedanta Silavaman Goswami Maharaj, and Nitya Leela Pravishtam Vishnupad, Ashtutra Satyamad Bhakti Vedanta Silavaman Goswami Maharaj, and simultaneously offer my humble, respectful Dharmavat Pranam and lotus feet of Nitya Leela Pravishtam Vishnupad, Ashtutra Satyamad Bhakti Vedanta Swami Maharaj, Srila Bhakti Rakha Siddhar Goswami Bhakti Puri Goswami Maharaj, Srila Bhakti Vigyan Bharati Goswami Maharaj, and all senior devotees and all Vaishnavas and presented all of my respectful guests. Então, primeiramente, gostaria de oferecer minhas mais humildes e respeitosas reverências a meus mestres espirituais, Nitya Leela Pravishtam Vishnupad, Ashtotra Shat Shishtimad Bhaktivedanta Narayana Vamana Goswami Maharaj, e Nitya Leela Pravishtam Vishnupad, Ashtotra Shat Shishtimad Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj. Simultaneamente, ofereço minhas mais humildes e respeitosas reverências a Nitya Leela Pravishtam Vishnupad, Ashtotra Shat Shishtimad Bhaktivedanta Swami Maharaj, a Srila Bhakti Rakshakshridhar Dev Goswami Maharaj, a Srila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, Srila Bhakti Vigyana Bharati Maharaj, a todos os convidados, todos os Vaishnavas e Vaishnavis aqui presentes, aos convidados também, respeitáveis, minhas humildes reverências.
Today here is the last program. Huh? Hoje é o último programa, não é? Chegou o dia. So try to understand about Krishna Katha, the value of Krishna Katha and Krishna Nam. Então tente entender o valor de Krishna Katha e Krishna Nam. Once Narad Rishi, he asked to Lord Narayan in Vaikuntha Nam. Certa vez, Narada Rishi perguntou ao Senhor Narayana em Vaikuntha Dham: Oh my Lord Narayan, please you tell to me, where are you staying? Always where are you staying? Ó meu Senhor Narayana, por favor me diga onde você se localiza, onde você está. That time, Narayan told, I am staying everywhere. Where is you not? I am everywhere. Naquele momento, Narayana falou: eu estou em todos os lugares eu estou. Yeah? Where is you not Lord? Tell to me. Onde não está o Senhor? Me diga. Yeah? Lord resides everywhere, but different form also. O Senhor reside em todos os lugares e também em diferentes formas. Lord specially manifested in this material world three forms: Nam, Swarup or Vigraha. O Senhor, ele especialmente se manifesta nesse mundo em três formas: Nam, nome, seus nomes, Swarupa, sua forma, e Vigraha, sua deidade. But not this again, no, I want to know what is your best place. Where are you staying? Mas novamente Narada Rishi perguntou para o Senhor: não, mas eu quero saber qual que é o local que você fica, que é o melhor lugar. And that time Lord told him, Narada Rishi, I honestly tell you, I will not cheat you, I will tell you honestly. E aí o Senhor falou: ó Narada Rishi, eu vou te dizer, não vou te enganar, vou te dizer. Nahang basami vaikunthe yoginang hridayecha madbhaktra jatra gayante tatra tisthami narada. Palavra de menino. Ó Narada, Naham Tistami Vaikunthe, eu não me encontro em Vaikuntha. Eu não me encontro, Naham Tistami Vaikunthe, Joginam Hridaya Shuva. Também não posso ser encontrado nem pelos yogis. Eu só posso ser encontrado num único local, no coração de meus devotos. Aonde se Madbhaktra jatra gayanti tatra tisthami narada. Narada, aonde os devotos cantam minhas glórias. Desculpa, não posso ser encontrado no coração nem dos yogis, somente aonde estão sendo cantadas as minhas glórias. So where is Lord now? Yeah. Então onde é que está o Senhor agora? Aqui. You can see to Lord not with your eyes. You have to Lord see with your ears. Você não pode ver o Senhor com seus olhos. Você deve ver o Senhor com seus ouvidos. Because with your material eyes you cannot see to Him. Porque com os seus olhos materiais você não consegue vê-lo. So maybe question will come. Also my ears also material. How can I hear to Him and see to Him? Então pode surgir uma dúvida, mas meus ouvidos, minha audição também é material. Então como que eu posso ouvi-lo ou vê-lo através dos meus ouvidos? Well, no, Lord, He enters in your ears and coming in your heart. Na verdade, o Senhor entra através dos nossos ouvidos e vem ao nosso coração. Just you open your ears. Apenas abra bem os ouvidos. That means you have to listen Krishna Katha. Sinnatang Sakada Krishna Punna Sravana Kirtan. You are listening Krishna Katha means Krishna himself enter in your ears and coming in your heart. Isso significa que devemos ouvir Krishna Katha. Se ouvirmos Krishna Katha, Krishna mesmo, o Senhor, ele entra através dos nossos ouvidos e vem ao nosso coração. So for this regard, Lord He told, Nahang vasami vaikunthe na cha yoginam hridayeshu madbhakta jatra gayante tatra tisthami narada. Nahang vasami vaikunthe. Always I am not staying in Vaikuntha.
Even not in the heart of the yogis. Paramatma. Eu não me localizo em Vaikuntha e também não no coração dos yogis. Not the where is I am staying? Where is my devotees spoke Hari Katha? That when they glorified among sweet pastimes, I appear. Onde eu fico, na verdade, onde meus devotos estão me glorificando sobre meus passatempos. Conditional soul, they have no taste to listen Hari Katha. They have taste to listen mundane Katha. A alma condicionada, ela não tem, na verdade, a natureza, a tendência de ouvir Krishna Katha. Ela tem a tendência de ouvir Katha mundano. Katha é a fala, uma palestra, um assunto, uma conversa. Visay Katha. Se chama-se mundano, é They Vishaya like Katha. Visay Katha. If the football match is going, then how many people are coming in the stadium? Se tem jogo de futebol, quantas pessoas vão no estádio? 6,000. 6,000. Understand? 60,000 people. 60.000 pessoas. Understand? Brazil football match means Brazil football match very famous. But 2 times they did not get the World Championship. O Brasil é muito famoso no futebol, mas por 2 vezes o Brasil não ganhou a Copa do Mundo. Because Nitai was not in there. Porque o Prabhu Nitai não estava lá jogando. If Nitai were there, then championship get. Se ele estivesse lá, certo que ele seria campeão do mundo. You ask to them, they pay your ticket, then you Você pedir para eles pagar seu ticket. Because mas without Nitai, not possible to get anything. porque sem Nitai Nitai, Kuruna Have, Raje Radha Krishna Bhave, Hara Nitai Charana Dukha. Very carefully hold, tightly hold the Lord said Nityananda Prabhu. Then you attain Braj Radha and Krishna. porque sem Nitai não é possível alcançar nada. Então, muito firmemente, agarremos os pés de lótus de Nitai e assim alcançaremos Radha e Krishna. So just I also tell you, Narad Rishi, when he asked Lord Narayan, where are we staying, then told, I am always staying in where my devotees, pure devotees, glorify about my Katha pastime. Então, Madhbhakta jatra gayanti tashta. But which Katha? Well, Braj Katha. Braj Kahini. Braj Kahini means this. Kahini, understand? The story of Braj Leela Katha. Especially Krishna and Balram, they are very eager to listen Braj Leela Katha. Então o Senhor explicou para Narada Rishi que eu fico onde meus devotos puros falam Katha, meu Katha. Mas qual tipo de Katha? Braj Katha. Essas conversas sobre Braj. Então, Braj Kahini. E Kahini significa histórias sobre Braj. Especialmente os passatempos, lilas. Krishna e Balarama, eles adoram quando se está falando sobre os lilas de Braj, de Vrindavan. You know, Krishna performed sweet lila in Vrindavan with Nanda, Jasoda, that's called Vatsalya Bhav. Vocês sabem que Krishna, ele realiza doces passatempos em Vrindavan com Nanda, Jashoda em Vatsalya Bhav. Though he was unborn, but he took birth from the womb of Mother Jasoda. Aquele que é não nascido, mas ele tomou o nascimento do ventre de mãe Yashoda. Lokavattu lila kaivalam. He takes birth from the womb of Mother Jasoda as like human baby. Ele nasce do ventre de mãe Yashoda como se fosse bebê humano. Then he is very naughty, cunning, disturb to the Brajvasis, Brajgopis. He steals butter from the house of Brajvasis. Então ele vem muito travesso, incomodar a casa dos Vrajavasis.
Braje prasidham navanita chauram Gopanganam chadukula chauram Aneka janvarjita papa chauram Chauram agragannam purusam namami. Bilamangal Thakur. In the Sanskrit verse explained again and again, I pay my obeisance, Lotus feet of Krishna, who is the topmost and foremost butter thief. Nesse verso, Bilamangal Thakur, ele ora que ele presta suas mais humildes reverências muitas vezes aos pés daquele que é um exímio ladrão de manteiga. So Prajaya Siddham Navanita Chauram Gopanganancha Dukula Chauram Aneka Janmarjita Papa Chauram. Not only the Krishna, he tells all your sinful activity from your heart. E Krishna, ele não apenas rouba todas as atividades pecaminosas do nosso coração. This is important. Isso é importante. Guru Krishna steals your heart. Guru steals your heart, Krishna steals the butter from the house of the Brajavasis. Guru rouba o seu coração e Krishna rouba a manteiga do pote que está na casa dos Brajavasis. So Brajaya Prasiddham Navanita Chauram Aneka Janmarjita Papa Chauram. But Krishna is very merciful and wonderful. Mas Krishna é muito misericordioso, maravilhoso. But you have to offer your heart to Krishna. Mas você deve oferecer seu You offer coração your a heart to Krishna. Guru. Você ofereça seu coração ao Guru. Understand? Sometimes I told one very story also. Once one disciple, he wants to take Diksha from his Guru. Ou certa vez um discípulo queria tomar Diksha do seu Guru. Then when you receive Diksha mantra, you have to give some donation to Guru. E quando você recebe Diksha Mantra, você deve dar uma doação ao Guru. What you give? O que você Some dá? flowers, Flores, fruits, Dakshin. This is Frutas, the process. Dakshina. Isso é um processo. So for this regard, that intelligent and very sober person, he asked to Gurudev, tomorrow I will receive Diksha from you. So what things do you like, prepared? I want to give you. Então o discípulo, ele é muito esperto, inteligente, ele foi ao Guru e perguntou: amanhã eu tomarei Diksha de você, quais são aquelas coisas que você gosta que eu darei a você? Guru very humble. Sometimes Vaishnava's humility, mundane people they cannot understand. O Guru muito humilde, né? E na verdade, muitas vezes a humildade dos Vaishnavas não pode ser entendida por pessoas mundanas. This is true. If you speak very humble in front of the cows, stupid nonsense, that is useless. Porque às vezes se você falar muito humildemente na frente das vacas que não entendem, vai ser inútil. This is true. If you go to the animals, cats and dogs, animals, hey, you are senior, I am junior. Pay my obeisance, I pay my obeisance. Then cats, dogs, animals giving blessing to you. Yes, yes. Se você prestar reverências para o gato, para o cachorro, eu ofereço minhas reverências, você é superior a mim. O gato, o cachorro ainda vai dar as bênçãos para você. Sim, sim. As bênçãos. So for this regard, okay. So Guru very humble, he told his intelligent disciple, okay, Gurudev, okay, Gurudev, disciple, he told Gurudev, what do you prefer? You ask anything, I can give. Very nice clothes, if you want, I can give. And if you want very nice juice, what juice do you prefer? O discípulo perguntou: então, Gurudeva, o que você gostaria de receber? Posso te dar uma roupa muito boa, um suco muito bom. Que suco? Qual suco que o discípulo falou? Falem aí.
apple juice, mango juice, many kinds. Manga, abacaxi, açaí, Guava, guava juice, good also. goiaba. Eh? Or anything you can tell me. If you have any desire, I can give you. Então qualquer coisa, meu guru, qualquer coisa você me diga que eu lhe darei. And any kinds of donation you ask, I can give. Qualquer doação que você pedir, eu darei a você. Then Guru told his disciple, listen, I am Santa Mahatma, I have no need anything. Eu, I am not coming here to enjoy the material sense gratification. o guru disse, eu sou um Santa Mahatma, eu não preciso de nada. Eu vim aqui não foi para desfrutar dos meus sentidos, não preciso de nada. Understand? One pair of cloth, this is enough for me. 2 months, 6 months, 6 months. Um par de roupas por 6 meses é o suficiente para mim. Understand? No need. Não tem Nene, Gurudev, necessidade. I have to take Diksha from you. So please tell me what you want. Dos Gurudeva, eu tomarei Diksha de você, então por favor me diga o que você quer. Then Gurudev told, okay, listen. Tomorrow we will bring one thing which is very, very worthless. Então o Gurudev falou, amanhã então você me trará algo que é muito, muito, assim, sem valor. Money useless. Algo completamente inútil. Valueless, nothing. You can bring that thing. Você trará aquilo que é completamente inútil. Then whole night disciple is thinking, which thing is very, very worthless. I will bring for Guru. Durante toda a noite o discípulo pensou, o que será que é completamente inútil que eu poderia levar a Gurudeva? Whole night he cannot sleep, just thinking, no, I have to receive Diksha from Guru. I give something to Gurudev. Ele não conseguiu dormir a noite inteira. Ele ficou pensando, mas eu devo levar isso para Gurudeva, eu devo levar. Because if you take anything free, then next birth you have to pay with interest. Porque se você pegar qualquer coisa de graça, na próxima vida você vai ter que pagar com juros. You cannot get anything here free. Free is not possible. Você não pode receber nada de graça, qualquer coisa. Você de graça é impossível. But businessmen, they are saying, I am giving free advertisement. Buy one, get one, and free one. Mas os homens de negócio, eles fazem a propaganda. Compre um, leve outro e ganhe outro daí. And buy one, get one, or free one. Compre um e ganhe outro. Do you understand? If you buy one, then free, also get one. So how many you will get? Two. So first you buy one, get one, and free one. You bought these things, and you paid this one banana. How many? 2 reais. Okay. So take this one banana and another banana I also give free. Understand? Então, como você pagar R$2 numa banana, então daí você compra one banana you bought, money paid, money, and another banana I will give you free. So how many banana I will got? Você comprou uma 2 banana. reais, how many banana I will got? 2. Comprou 2 bananas, comprou uma banana, ganhou a outra de Very graça. cheap, E aí, Actually they are not cheap. They are not giving any free. mas na verdade eles não estão dando nada de graça. Não é barato. So businessmen, they are saying buy one, get one, free one. But if you are very clever, you can ask, okay, later I will buy, first give the free one. Então por isso o homem de negócio ele fala, compre um e ganhe outro. Mas você pode falar, então eu vou pegar agora o que é de graça e depois eu compro daí o outro. Okay, I will buy one, 2 reais, but give it one, but maybe tomorrow I will come then buy. The first you give me free one. Well, no, free one not give. First buy one, then I will give free one. Então se você falar, não, eu vou pegar hoje o que é de graça, vou pegar o de graça e daí amanhã talvez eu venha para comprar o que é pago. Ele fala, não, primeiro você tem que comprar o que tem que pagar, daí sim você vai ganhar o de graça. No one give free. Otherwise, if you get the cheat,
then next life you will become cow in his house and he will be milking from your whole body. And your blood will transfer in milk. Then you have to feed milk to him. Não existe You de know the story or graça. not? Se você recebe de graça, na próxima vida você vai ter que ser, vai nascer com uma vaca e viver na casa dessa pessoa. You don't E know o the seu story? sangue. Are many times I told. Eu Fala, sei. what the story? Taruni, fala. Na história de vamos lá. One Sergi. Tinha um Sergi, que é um homem muito rico, né? E aí esse homem rico, ele era muito generoso. Ele dava doação, dinheiro emprestado para todo mundo Oi, que vinha listen, pedir Holy dinheiro emprestado para ele. Ele dava dinheiro emprestado. Ele só fazia uma pergunta quando a pessoa emprestava dinheiro com ele. Ele perguntava assim, você quer pagar nessa vida ou na vida seguinte? Ele só fazia essa pergunta. E aí então, teve um dia que tinha um homem que era um ladrão. Aí ele observou esse Sergi, esse homem rico, e viu que tinha um homem vindo até ele e pediu um tanto de dinheiro emprestado. Um dinheirão. E ele, esse homem rico, ele, eu te dou o dinheiro. E ele nem cobrava juros. Ele só perguntava, vai pagar nessa vida ou na vida seguinte? Só isso. Aí esse ladrão pensou, é aí que eu vou me dar bem. Aí o ladrão, no dia seguinte, foi lá, fingiu, falou assim pro homem, para esse homem rico, eu quero casar minha filha, preciso de 5.000 rúpias. Aí esse homem rico falou, tá bom, eu te dou, vou deixar que eu te dou, sem juros, eu te dou, você paga depois. Você quer pagar nessa vida ou na vida seguinte? Só isso que eu preciso saber. Vai lá com o meu assistente, escreve lá no papel se você vai pagar nessa vida ou na vida seguinte. Aí esse ladrão, né, que era o ladrão, na verdade, foi até lá e escreveu, né, vou pagar quando? Na vida seguinte. Porque o que acontece? Quem realmente quer pagar, vai escrever lá que vai pagar nessa vida, a pessoa que é honesta. Mas as pessoas que não querem pagar, elas vão dizer que vão pagar na vida seguinte. Certo? Então esse ladrão escreveu, claro, vou pagar na vida seguinte. Aí ele, me dei bem. Aí ele já pegou os 5.000 rúpias e saiu, foi embora. Só que quando ele foi e pegou o dinheiro, ele viu que no cofre do homem rico, ele viu assim, o homem rico tirando o dinheiro do cofre, viu que tinha muito mais dinheiro. Aí o ladrão pensou, por que eu tô pedindo 5.000? É mais fácil eu vir aqui à noite e assaltar o cofre inteiro desse cara e ficar com o dinheiro inteiro pra mim. Aí o ladrão pensou, vou voltar à noite. Aí naquela mesma noite, meia-noite, o ladrão foi lá e ficou esperando todo mundo dormir para poder assaltar a casa, assaltar o cofre. Aí o ladrão ficou dormindo no curral que ficava assim, meio perto da casa do homem rico, sabe? Porque o homem rico tinha um curral. Aí esse ladrão ficou lá descansando com as vacas, esperando da hora de assaltar a casa. Só que esse ladrão, ele entendia a linguagem das vacas, a língua das vacas e dos búfalos, ele entendia. Aí o ladrão estava lá ouvindo assim, o que as vacas estavam conversando. Aí uma vaca perguntou para outra assim, lá no curral da casa do homem rico, vocês estão acompanhando a história? Sim. Aí uma vaca falou para outra assim, e aí vaca, de onde é que você veio? Aí outra vaca respondeu assim, eu vim da vila tal, e você? Aí essa vaca respondeu, eu vim da vila Y. Beleza. E o que você veio fazer aqui? Aí a vaca respondeu, não, é porque na vida passada eu peguei um dinheiro emprestado com esse homem rico aqui. Eu peguei um dinheiro emprestado com ele, com o Sergi, com o homem rico. Peguei o dinheiro emprestado, mas não paguei. Disse que ia pagar na outra vida. Realmente, agora eu tô aqui pagando. Eu, como vaca, eu dou meu leite aqui, meu sangue vira leite, e esse leite vai pra família e pra esse homem rico, e ele bebe esse leite. Então, eu tô pagando dinheiro de volta agora com leite nessa vida. Aí, o ladrão ouviu tudo aquilo. Disse, meu Deus, se eu não pagar o dinheiro de volta, eu vou ter que nascer como uma vaca, como um búfalo aqui na casa desse homem pra dar leite pra ele? Eu não, é melhor não roubar nada não. Eu não quero nascer como uma vaca na outra vida. Aí ele foi e até no dia seguinte devolveu o dinheiro e foi embora, saiu correndo. Try to understand, actually, you cannot get free things anywhere. Tente entender que você não pode pegar nada de graça em lugar nenhum. Only Guru Vaishnava they are giving free. Apenas Guru e Vaishnavas dão de graça. What is that? O que é? Harinam. Harinam. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Again, also Guru Vaishnava not giving free anything also. Na verdade, Guru e Vaishnavas também não dão de graça. You have to pay. Você tem que pagar. But how much? Quanto? How much? Quanto? Fala português. Shraddha, faith. Faith, lova or shraddha.
Fé ou श्रद्धा louvor. मूल्य बेच रे गोद्र में नित्यानंद महाजन पाती आचे नाम हट्ट जीवेर कारण दिया नित्यानंद महाजन पाती आचे नाम हट्ट जीवेर कारण दिया श्रद्धावान जन हे 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 श्रद्धावान जन दिया गोत्र में नित्यानंद महाजन यते नाम हट जीवेर कारण Yeah, Guru Vaishnava, they also not giving free. Guru e Vaishnavas também não dão de graça. And according your Shraddha, then he giving to you. De acordo com o seu Shraddha, eles dão a você. In the market, you cannot get anything free. No mercado você não pega nada de graça. So here this saying, Bhaktivinoda Thakur in this song explain Godru mein Nityananda Mahajan Pati ache naam hatta jiver karan. Nityananda Prabhu is Mahajan. Mahajan means is what? Who has vast of wealth, money. And he is the dealer, main dealer. Então, nesse verso, Bhaktivinoda Thakur explica que Nityananda é Mahajan. E Mahajan é aquele que tem muita riqueza. E então a sua é a riqueza. Main dealer. Ele é o principal que negocia, o principal negociador. Understand? But he is the Mahajan. Mahajan means who has lot of wealth of money. Nityananda Prabhu has lot of wealth of money. Então, What is the wealth of money of Nityananda Prabhu? Nityananda Prabhu tem muita riqueza e dinheiro. E qual que é a riqueza e o dinheiro que Nityananda Prabhu Fala. tem? Fala. Gauradhan, Gaur Chaitanya Mahaprabhu. Ele tem Mahaprabhu told, Nityananda Prabhu told, Chaitanya Mahaprabhu, he is my very valuable, precious jewels. Nityananda Prabhu falou que Chaitanya Mahaprabhu é a minha joia mais preciosa. Chaitanya Mahaprabhu is the embodiment of prema. E Chaitanya Mahaprabhu é a personificação de prema. So Chaitanya Nityananda Prabhu is the main dealer. E Nityananda Prabhu então é o principal negociador. Braji drug dealers,
Não tem os negociadores de droga no Brasil? And many agents. Then police catching. Os traficantes, os vendedores de droga, aí a polícia pega. But here Nityananda Prabhu is Prem Dhavan, a vast of wealth man. Mas aqui What Nityananda is that? Prabhu, Krishna Prema, Gaura Prema. Nityananda Prabhu é Prem Dhan. Ele distribui toda essa riqueza e que é Krishna Prema. Bodhrme Nityananda Mahajan. For this is explained here. He is called Mahajan, who has vast of wealth of money. That is, what is the vast of wealth of money? That is Gaura Prema. Então por isso que aqui se explica Mahajan, ele tem muito ilimitado riqueza. Krishna de dinheiro. Prema, Gaura Prema Dhani. Nityananda Prabhu. Nityananda Prabhu is selling. But how is it cost? E o que ele, essa joia de Chaitanya Mahaprabhu, ele está vendendo isso. E qual é o custo? No Indian money, no after what is your Brazilian money, Nenhum no dinheiro, pound, no dollars, nenhum dólar ou dinheiro indiano ou brasileiro, no American dollars. nem também não a dólares americanos. What money he is taking? Qual é o dinheiro que ele está pedindo? Taking your Shraddha, faith. How much your faith? Then he is distribute this faith. Take this. O tanto da sua fé, da sua Shraddha, ele está também retribuindo. So for this regard, it is Shraddha Mulle Bechere. That means Nityananda Prabhu, he is selling Harinam. How? According your faith. How much your faith? Por isso explica que Nityananda Prabhu está distribuindo Harinam de acordo com a sua fé. Different kinds of faith also. E qual é a sua fé? Existem diferentes Sometimes tipos also de fé. explain Vaidhi faith, Raganuga faith. Existe Vaidhi faith, fé Raganuga, Vaikantiki faith, meaning one-pointed faith. Vaidantic faith, Or another is called Attantiki faith. Attantiki. fé unidirecionada, ou também Atlantic fé. So different kinds of faith. Then Nityananda Prabhu is giving Harinam. Take this. Então, de acordo com os diferentes tipos de fé, Nityananda Prabhu fala, pegue isso, pegue. Understand? Entende? Here most of the devotees, they lose their Japamala Harinam. I cannot understand. Então muitos devotos perdem sua japamala. Eu Because não they consigo have no entender. strong faith. Eles não têm fé firme. You lose your Japamala Harinam means you offend us, aparad. Harinam does not want to stay with you. Você perde sua japamala, significa que você é um ofensor, porque a Harinama não quer ficar com você. Understand? My Gurudev heavy chastisement. Meu Gurudeva, If anybody lost his Japamala, Gurudev said, 3 days you have to full fast. quando Because you are offenders, aparad. meu You are a Gurudeva, Brahma Paradhi, Brahmahatta Paradhi, Gohatta Paradhi. For the Lord Harinam does not want to stay with you. If your baby lost, what you will do? You will find out, where is my baby? You will eat that time? Gurudev, I have my Japamala lost. Murk! Stupid nonsense. quando o I Guru, told you, your daughter is somewhere. Just you find out. What will you do? You take one daughter? Okay, your daughter is there. Okay, find out. What will you do? Then and then you give up everything and run. And if you find out my daughter is police station, then you run. Then you bring your daughter from police station or not? Now wait for next day. What will you do? You have no daughter, so what will you do? Try to understand. Fala português. quando o Gurudeva dele, Srila Narayana Maharaj, alguém perdia a japa, chegava dizendo que perdia a japa, ele dava um castigo muito severo. Ele dizia que ele tinha que ficar. अरे Vamos बामन lembrar. नाम एक ही कथा don't disturb. Dizia para ele que ele devia jejuar por 3 dias, porque perdeu a japa. Então ele compara assim: se você perder a sua filha, o que você vai fazer? Vai conseguir comer?
Não, você vai ficar procurando aqui e ali, vai ficar correndo para todo lado, correndo, e daí se descobrirem que a sua filha está na delegacia de polícia, o que você vai fazer? Você vai sair correndo, completamente desesperado para pegar a sua filha e trazê-la de novo. I tell you, I to rectify to you. I'm a devotee, Gurudev tell you, Gurudev, my Japamala has broken. Your hand is broken, what will do? Huh? Fala. Então, às vezes os devotos chegam You e cut falam your hand. que quebrou a japa. Now E aí, bring another hand. se o seu dedo quebrou, o que você vai fazer? Você vai falar... You nourishment or you have to plaster, go to the hospital and repair or not. Você vai, Not Gurudev, my Japamala one bit has broken. So you give a new one. This is not true. se você You should quebrou, not take new one. Try to understand this philosophy. Gurudev chanting Japamala, that means potency inside there. Huh? se você quebrou sua japa, você não tem que pegar outra nova. Você tem Sometimes que just that for consertar. Shraddha I am giving. Actually, I don't want to give the new one. That Indian people, they have this sanskar. They give their Japamala, then they fixed. And Western world. And every 6 months, when coming, Gurudev, my Japamala. Às vezes os Give a new one. ocidentais, Are you stupid nonsense, rascal? Try to understand. Japamala means a good potency. às vezes os Huh? ocidentais You veem... understand or not? You understand? Having chastisement. Otherwise you will not become human being. Posu. For the guy having chastisement. You know, Gurudev, my Japamala has broken, you give new one. I tell you, okay, your hand is one hand, little bit defect. What will do? What will do? Repair. You go to the doctor. That means in a whole body will give up. This is not proper process. Japamala means Krishna himself. And Guru Govinda Goswami Maharaj told, I am giving the Japamala means I am giving to Krishna to you. This is Krishna. Guru Govinda Maharaj one lecture I am listening. He told his disciple, I am giving the Japamala means this is not the Tulasi, this is not the Neem, this is not other thing, this is Krishna himself. You realize. Chant holy names. Don't lose. You lose, Japamala means is what? Your offenders, aparadhi. Krishna does not want to stay with you. Huh? Give up offenses. Very heavy chastisement, Guru Govinda Goswami Maharaj. And all our Guru Sri Narayana Goswami Maharaj, Sri Vamana Goswami Maharaj, heavy chastisement. If anybody lose, they are the one. Gurudev told, in my life I will never lose my life. So why do you lose it? You are not taking care. Huh? If your baby out of your sight, what will do? Baby is crying somewhere. You will cry, where is my son, where is my daughter? Huh? One morning. Now you are sitting here. Tell you, okay, give your baby. Okay, maybe tomorrow morning I will go and bring my Kunjesari. You will do this? No. And if you heard, my Kunjesari is her in another house, then running, crying. And fala português. Então, se perdermos o bebê, se soubermos que está em outra casa, iremos correndo, chorando, procurar o nosso bebê, nosso filho, nossa filha. Da mesma forma, se quebrarmos a mão, não vamos querer trocar a mão, pegar uma mão nova. Temos que consertar a mão, ir no médico, consertar essa mão. Então, da mesma forma, não devemos querer trocar a japa. Então, os indianos têm esse sanskara, eles quando quebram a japa deles, eles vão e procuram consertar aquela japa. Não perca a sua japa. Se você perder a japa, significa que você é um ofensor, que Krishna e os santos nomes não querem ficar com você. So try to understand first this philosophy. One life understand this simple philosophy. Guru gives Japamala means Guru gave you what? Krishna praying everything. Just you do bhajan and sadhan and self-realization will come. Porque a japa não é tulasi, não é nim. A japa é próprio Krishna, Radha e Krishna. Então Krishna, Guru, quando ele dá a japa para nós, ele está dando a própria Radha e Krishna. So be carefully listen. What did I say? That disciple, he asked to Gurudev,
tomorrow I will receive Diksha from you. So you ask, hey, you please give me order. What do you prefer? Juice, cloth, anything you can ask. And how much money do you want? How much do you want? I will give. Então o discípulo perguntou, voltando, você quer suco, roupa, dinheiro, qualquer coisa eu darei. Gurudev, what did he say? Then I don't want anything. You just give, which is very worthless. That things you give to me. Gurudeva So for falou, this então, reason, I left this place. That time he told, so whole night, that intelligent person, he can't to sleep. That tomorrow early in the morning, I go to the temple and I receive Diksha from Guru. But what things I give to you? Gurudev told me, you give me, which are the very worthless, useless thing you give me. Então, aquela pessoa inteligente, ela ficou sem conseguir dormir durante a noite inteira, pensando o que ela levaria para o seu Gurudeva, que deveria ser uma coisa completamente inútil e sem valor. Even he could not decide what things I will offer to Gurudev tomorrow. Ele não conseguia decidir o que eu vou levar para o Gurudeva amanhã. Then he, early in the morning, he did not sleep whole night. So 4 o'clock, wake up, then he went in the toilet. Então, cedinho de manhã, ele não tinha decidido ainda, ele levantou às 4 da manhã e foi ao banheiro. Understand? Entende? And when he went to the toilet, and the Indian toilet, not to Western toilet. Então, o banheiro indiano, entende? Então, não o banheiro ocidental. Because some little bit difference. Porque há uma diferença nos banheiros. Indian Western toilet means you are reading the newspaper. No banheiro ocidental, as pessoas ficam lendo o jornal. Very nice. Muito confortável. Cell phone. And also in the toilet, in the cell phone. Cell phone taking also in toilet. Western people, they never two also the very best friend. Cell phone is the best friend. Os ocidentais, o seu melhor amigo do ocidental é o seu celular. Ele vai até no banheiro e ele fica lá, fazendo o número 2, o celular. Sometimes you also think, you love to whom? But I love my friend dog, so much dog. And when you love him, that means always keep with him? Yes. And when you go to the toilet, you take your dog? But no, that time no. But what things you taking? But a cell phone I am taking. Então a pessoa fala que So you love to whom? Cell phone. o melhor amigo é o cachorro. Então o cachorro está sempre com ele, mas o cachorro vai também com você no banheiro e a pessoa fala, não vai no banheiro comigo, mas o celular, sim, o celular, na verdade é o seu melhor amigo, que vai no banheiro com você. Then he was stealing. That I'm thinking, oh, this very bad smell, useless. Or maybe this is useless things Gurudev he wants. Então ele estava no banheiro defecando e aí ele veio um cheiro ruim, né, das fezes e ele pensou, isso realmente é uma coisa inútil, sem valor. Then stool told, hey stupid nonsense guy. E aí aquele cocô falou, ei seu estúpido sem noção. Who is very worth and useless, myself or your body? Quem que é o cocô falando? Quem que é sem noção e inútil? Eu ou seu corpo? Yesterday I was very nice rasgulla, kachori, pakoda, or puri, halwa, jalebi, ice cream, and chocolate, pista. Chocolate should not eat. Without gelatin, chocolate cannot. What is called? Então ele está falando que não devemos comer chocolate. Mas aí então, aí o cocô falou, ontem eu era um maravilhoso gulab jamun, um maravilhoso açaí, um maravilhoso sorvete, um maravilhoso puri, jalebi, um maravilhoso halava. Or just couple hours, not so many hours. How many hours? Maybe 3 or 4 hours. Night time you ate me. What time you study? Night 8, 11 o'clock, 10 o'clock. And then you go toilet what time? 4 o'clock. So how many hours? 5 hours.
5 hours and I just associate your stomach, then I transfer in stool and bad smell also. Don't want to see. Eu me associei com o seu estômago por poucas horas, não muitas horas, apenas 5 horas. E me associei com esse tempo com o seu estômago e olha no que eu transformei. So who is, you try to understand, who is very worthless? Stupid, nonsense, rascal. Your body, not me. Why blame to me? Então o que é inútil, sem valor? É o seu corpo, não me culpe. Stool told, hey intelligent person, so-called intelligent person, a person, you are saying, I am worthy, I am very bad. Your stomach, your body is very bad, stomach. Just a couple hours, not more than 3-4 hours, and few hours, 2 hours, few hours. I associate your stomach, then I transfer in stool and bad. So that means usual. If you associate bad person, you will become bad. And one rotten potato put on the sack of potato. Well, then after a couple of days, all potato will become also what? Rotten. One rotten potato. Look this thing. So when you associate with a bad person, you will become very bad. Então aquele Cocô falou, eu me associei com você por poucas horas e você, assim chamada, pessoa inteligente, você está me dizendo que eu sou inútil e sem valor? Isso é você. Como uma batata, você coloca uma batata podre no saco podre, depois de alguns dias, todas as batatas vão estar podres por causa dessa companhia. Então, da mesma forma, eu me associei com você e olha no que eu virei. If you associate a bad person, you will become very bad, very quickly. And you associate sadhu, saintly person, your heart will always neat and clean. Srila Bhakti Rakha Siddhar Goswami Maharaj, he glorified one sadhu's name, I forget. His article, very nice, beautiful. And only he explained this, just long story, just I tell you. When he was going to the Vaikuntha, on the way, he told the messengers of Vaikuntha, I want to go to see the Narak. That time, that direction they bring only the bodies of the smell of the bodies of sadhus. Understand? You understand? Then all the person in the hellish, they deliver from the material world. Well, how is it powerful the smell of the body of the sadhus? Então, por pouco tempo que você se associa com pessoas ruins, você também se torna ruim. E o tempo que você se associa com pessoas santas, você também se torna santo. Então, existe um kata que explica que uma pessoa santa estava indo para Vaikuntha e no caminho ele pediu para os mensageiros de Vaikuntha levá-lo até Naraka, até o inferno. E apenas com o cheiro do corpo daquele santo, daquele sadhu, todas aquelas pessoas, aquelas almas que estavam ali no inferno foram liberadas. Maybe one day I will full story I tell to you. Bhakti Rakha Siddhar Goswami Maharaj, he wrote this article, very beautiful article. What is the meaning of sadhu sangha? Why the Shastra is saying sadhu sangha, sarva shastre koi, lava matra. Here lava is very tiny time. 1 second divided by 11. And that tiny time, if you associate sadhu, but what is the sadhu sangha, the smell of the body of the sadhu, you will be delivered from this material world. Então, Bhakti Rakha Goswami Maharaj escreveu esse artigo contando essa história e talvez um dia eu conte para vocês a história completa. Então, explicando como as glórias da Sadhu Sangha, que apenas por um momento, 1 segundo dividido por 11, desse momento você você é liberado apenas nesse instante. Pode ser liberado. That time intelligent person understand. That means Guru wants what is yours. Surrender to me. Atma nivedan tua pade kori hoinu parama sukhi. Atma nivedan tua pade kori hoinu parama sukhi. Manasa deha keha
কিছু মোর মনে কিশোর মানস দেহ গেহ। That Bhaktivinoda Thakur explains surrender means is what? You surrender your mind to Guru. Give your mind to Gurudev. First Krishna says, Manamana bhavo, madbhakto, madjaji, mang namaskuru. You absorb your mind with me. That is called, give your mind to me. Então aquela pessoa inteligente, ela entendeu naquele momento que o guru dele queria a sua rendição, na verdade. Nessa canção, Bhaktivinoda Thakur, ele mostra que o que devemos entregar a Guru é a nossa mente. Sometimes your mind disturbed. Why? Because you did not give mind to Guru. If you give your mind to Guru, you have no mind, so why possible? You have no head, so no headache. Simple way. Understand philosophy or not? Yes. Às vezes a nossa mente fica perturbada. Mas por que a nossa mente ficou perturbada? Porque nós não a entregamos a Guru. Se você não tem cabeça, você não vai ter dor de cabeça. Your mind have to offer to Guru, so you know mind will not disturb. Simple way. A sua mente você deve entregar a Guru e aí a sua mente não vai ficar perturbada. É simples. But you don't want to give. Mas você não quer dar. So for the no, for this you give. Understand? Guru Puja means is what? How do Guru Puja? Como fazer Guru Puja? Taking one flowers and offering. Flowers means Sanskrit word that is called? What is called? Suman. Suman means flowers. Sanskrit word. Suman. Suman is beautiful mind. You offer your beautiful mind to Guru and Krishna. So you have no mind. So why your mind will be disturbed? Então no Guru Puja oferecemos uma flor. E em sânscrito, flor é Suman. Suman significa a bela mente. A bela mente. Então essa mente, você deve oferecê-la, essa flor, para Guru e Krishna. Assim a sua mente não ficará perturbada. You should not keep anything. You offer to Guru. Then your mind will not disturb. Não fique com nada. Tudo ofereça a Guru. E aí sua mente não ficará perturbada. Understand? This is the process. But how to offer my mind to Gurudev? Maybe your question will come. Mas pode surgir uma dúvida. Como que eu entrego a minha mente a Gurudeva? Always remember the Guru and Krishna. Sempre se Every lembre. day read Manasiksha. Sempre se lembre de Guru e Krishna. Todo dia leia Manasiksha. This is very important. Every day read Manasiksha, all slokas. Todo dia leia todos os shlokas do Manasiksha. Then I will tell you how to offer to mind to Guru. E aí eu vou te contar como oferecer sua mente a Guru. All slokas you learn. Guru Guste, Gushlesu, Sujane, Bhusaragane, Samantri, Srinamni, Brajana Vajuvadanda, Sarane, Sadadam Mahitva, Patita Ramo, Aye Santarhatas, Chutubi, Ubijache, Dita Mana. Manasiksha. Leia Manasiksha, aprenda todos os versos. Na dharmang sudikatam niritam kila kuru braje radha krishna pachura parichedami hatano. Reading or not? Estão lendo ou não? Estúpido, sem noção. Read, at least read every day. Pelo menos leia todo dia. Another Gurudev, how will give? How will give? First you read Shastra, Manasiksha. Every day Gurudev, how will give my mind to you? Então o que adianta você vir aqui e falar, Gurudev, como é que eu vou dar minha mente para você, se você nem leu o Manasiksha? Understand? Bring water means I need one glass. When you find out the water, a glass, then you bring the water. Trazer água significa primeiro tem que ter um copo. Guru's duty is what? Give the instruction. A função do Guru é dar as instruções. Understand? So in the same way, Guru gives instruction. How to offer your mind to Guru? How to mind to offer to you? First to read Manasiksha. Raghunath Das Goswami very. Understand? A instrução é primeiro. Manasiksha, or what is called? Upadeshamritam. Two granthas very main. Vaishnava philosophy. First to read Upadeshamritam, the nectar of instruction, and Manasiksha. Then I tell to you. Or you don't want to learn any slokas. Gurudev tell me how will give. So fair.
Bhagavati. A primeira instrução é o que? Ler Manashiksha. Existem dois livros, dois shastras que vocês precisam ler, e que é primeiro o Padishamrita, de Srila Rupa Goswami, e depois de Manashiksha, de Srila Raghunadas Goswami. Então não adianta ficar vindo, pedindo, Gurudev, como é que eu vou dar minha mente para você, como eu vou dar minha mente para você. Primeiro leia esses dois livros. Dois shastras. So that means, for the Diksha Kali Sisya Kari Atma Samarpan, Sei Dev Hoy Tar Chidanandamoy, Aprakita He Sri Krishna Bhajay, Chaitanya Bhagavata. When you receive Diksha mantra from Guru, then Krishna accepts your heart. Diksha Kali Sisya Kari Atma Samarpan. Atma Samarpan, you offer your body, mind, space to lotus feet of Guru. That is the Atma Samarpan. Então, quando você toma Diksha, Krishna está aceitando o seu coração. Então, devemos entregar nosso corpo, mente a Guru e Krishna. And always think this belongs to Krishna. As like gopis, they are thinking everything belongs to Krishna. Krishna Seva. Sempre pense tudo pertence a Krishna. Como as gopis que pensam tudo pertence a Krishna. Understand? You try to understand the highest philosophy, how gopis, they offer to Krishna everything belongs to Krishna. This is not mine. Tente entender essa filosofia elevada, como as gopis pensam que nada pertence a elas, tudo pertence a Krishna. So every day chant holy names, do and bhajan and sadhana. And listen Krishna Katha. Krishna is very eager to listen his own Katha. But this Krishna manifested in the form of Lord Jagannath. Então todos os dias ouçam Krishna Katha. Krishna mesmo, ele está muito ávido sempre para ouvir o seu Katha. Então por isso que Krishna se manifestou na forma de Jagannath. We don't want to listen Krishna Katha. But Krishna himself eager to listen his own pastimes. Nós não queremos ouvir Krishna Katha, mas Krishna mesmo ele está muito ávido para ouvir seus próprios passatempos. Read Gurudev, what is your origin Jagannath is Ratha Yatra. Very nicely explained Jagannath and manifestation. Bekura Prakash. Leia um livro de Gurudeva, Jagannath Ratha Yatra, que vai ali se explicando a origem do Ratha Yatra. Once in Dwarkapuri, uma vez em Dwarkapuri, all the queens of Krishna, 16,108 queens, they asked to Rohini Devi, the mother of Baladev Prabhu, why our beloved husband Krishna, and in his sleeping, in his Yoika, crying for and Brajavasis and taking their name, He Radhe, He Lalite, He Nande, Nanda Maharaj, He Jasode, He Subal, He Siddham, He Kalindi, He Dabali. Who are they? Why is he always crying? Why? What is the reason? As 16.108 esposas de Krishna chegaram para Rohini, a mãe de Balarama, e perguntaram, por que Krishna não acorda, fica o tempo inteiro chorando, desesperado, e quando dorme fica falando os nomes de He Nanda, He Yashoda, He Kalindi, He Radhe. O que acontece? O que está acontecendo com Krishna? Por que ele faz isso? Then Rohini Devi, she told, you can understand the Brajavasis, how they have love with Krishna. Even Lakshmi Devi did not realize, so how possibly you realize? Vaikuntha. Então, nem Lakshmi Devi conseguiu entender o amor que os Vrajavasis têm por Krishna. Então, como é possível que vocês entendam? Vocês não conseguirão entender. Braj Katha, Braj Kahini, very, very sweet. Who does not want to listen Krishna Katha, Braj Katha? Only Bucha. Everybody want to listen Braj Katha. Sleepiness coming or not? Yes. Yes, somebody you are Bucha. Então, Rohini falou isso para elas. Então, nós não queremos ouvir Krishna Katha. Apenas o açougueiro, ele não quer ouvir Krishna Katha. E o sono, vocês estão com sono, então significa que vocês são açougueiros. So now we coming in this way. Just I briefly tell you, if prepare for Arati. Prepararam They a offering or not? Nitai. Check. Quick. É para você checar. Then Rohini Devi, she told, this is very confidential thing. This is Braj Katha, very sweet. Very, very confidential thing.
Então o Rohini falou, esse Braj Katha é muito confidencial e muito doce também. If I will speak Braj Katha, then Krishna Balaram, they will be appear. Se eu falar Krishna Katha, Krishna e Balarama vão aparecer aqui. Because Krishna says, Naham Vasami Vaikunti Nacha Jagana Hridecha Madhavakta Jatra Gayanti Tatra Tisthami Nara. Especially one who speaks Braj Katha, Krishna Balaram cannot wait. Understand? They don't wait. Very quickly they will appear. But in front of them, how possible I glorify about Brajvasis? They are laughing affection towards him. Porque nesse verso explica que ao falar Krishna Katha, Krishna ele aparece, ele não espera, não existe tempo para espera, ele rapidamente aparece onde está se falando Braj Katha. Então, como é possível que eu glorifique na frente dele os Brajavasis? But Mother Rohini Devi, Baldev Mother Rohini Devi, she told, but only for your pleasure I tell to you something. And in the Sudharma Sabha, you come. But someone sit on the door. If Krishna Balaram will come, then give me hint, then I change the another katha. Mas para o prazer de vocês, eu falarei esse Braj Katha, mas com a condição de que alguém fique ali na porta desse salão, para que se Krishna aparecer, então avise para que eu pare. Then Subhadra Devi, she was sitting on the door, and also two hands just blocked the door. And listen, please. Então Subhadra Devi, ela ficou assim com as duas mãos assim na porta, segurando pelo lado de fora e também ouvindo assim com o ouvido. Because Braj Katha, you should not miss one word. Every single word you have to listen. For this regard, and Subhadra Devi, the sister of Krishna Balaram, she was very eager to listen. And two hands, she hold the two doors, and listen. Porque Braj Katha, não devemos perder uma única palavra do Katha. Então por isso Subhadra Devi, ela estava colada ali com a cabeça muito atentamente ouvindo. And Rohini Devi, many years she was staying in Braj, so she knows how Brajavasis, especially Braj Gopis, how they have love and affection with Krishna. Porque Subhadra Devi, Rohini Devi, ela esteve em Vraja, então ela sabe como é que é o amor dos Vrajavasis por Krishna. So Rohini Devi, when she talked about Krishna's sweet pastimes, Gokul Leela Katha, Janma Leela Katha, childhood pastimes, and how Krishna Balaram performed herding the cows with Subhag Siddham. Then Mother Jasoda, Rohini Devi, she started to speak about Braj Gopis, Ras Leela Katha. Something is she was speaking, not whole Ras Leela. Something she spoke about how Krishna and confidentially meeting with the Gopis. Então Rohini Devi começou a descrever como Krishna, os seus passatempos dele em Gokul, o seu nascimento, os seus passatempos de infância, os seus passatempos pastoreando as vacas, e depois então foi chegando no Katha sobre a Rasa Lila. Mas não toda a Rasa Lila, só alguns pontos da Rasa Lila. But when Rohini Devi spoke Braj Leela Katha, all they were eager to listen. Krishna Katha is what? I told. Who does not want to listen to Krishna Katha? Only Pucha. Nibritta tarsai upagiyamana bhavo sada stotra mano virama kauttama sloka gunanuvada punapumana virajet vinapasugna. Only Pucha, he does not want to listen Krishna Katha. Everybody wants. And even those who are suffering three folds of Maya in this material world, even they listen Krishna Katha, they will forget everything. Even those who want to merge in Brahma, Advaitavadi, even they listen Krishna Katha, they will give up the meditation of Brahma. Então, Rohini Devi, ela também estava glorificando as Vraja Devis, e quem as esposas de Krishna que estavam ouvindo estavam muito ávidas assim para continuar ouvindo, porque na verdade todos querem ouvir Krishna Katha, Vraja Katha, apenas o açougueiro ele não quer ouvir. E no material
mesmo quem está sofrendo no mundo material, os 3 tipos de sofrimento desse mundo material, quando ouvem, eles esquecem de tudo, esquecem dos sofrimentos, também tem muita vida por ouvir. So for this regard, in the assembly house, Sudharma Sabha, all the queens, 16,108 queens, Rukmini, Satyabhama, all they are very eager to listen. Even Subhadra Devi, she completely what? And lose her conscience. And listen. And then when Baladev Krishna came, they don't. And she does not know. Krishna and Baladev Prabhu sit left side, right side of Subhadra Devi. And when Mother just Rohini Devi, she glorified Brajavasis, the separation mood towards Krishna. That time their body completely, Krishna Balaram body completely melted, and simultaneously Subhadra Devi is also body complete. And visual, no hands, no legs, only dilated eyes. And look this. No one realized. And all they absorbed to listen Krishna Katha. In the meantime, Narada Rishi appeared, and Narada Rishi stops to Krishna and Balaram. Then Krishna and Balaram and Subhadra, they returned back their consciousness. Then Krishna told him, Narada Rishi, I am very happy. Again you also glorify to Braj Katha. And you asked any benediction I got. And Prabhu, I saw your melted form about the, and listen, Braj Prem Katha, Braj Kahini Katha. So you manifest your this melted form and dilated eyes, no hands, no legs. This form you manifest. Then everybody understood how Krishna is very eager to listen the sweet pastimes of his own beloved Govinda Brajvasis Katha. Então, as 16.108 esposas estavam ouvindo com muita avidez ali aquele Braj Katha. E quando chegou na parte de que sobre a separação que os Brajavasis sentem por Krishna, então ali fora Subhadra Devi, que estava ali, já estava completamente absorta, fora de sua consciência normal. E então ali chegou Krishna e Balarama, chegaram, também ouviram, ficaram completamente absortos também naquele Katha, e por ouvir dessa separação dos Brajavasis por ele, eles derreteram nessa forma que a gente vê aqui, com olhos delicados e sem mãos. E então, nesse momento, chegou Narada Rishi. E Narada Rishi começou a fazer orações a Krishna naquela situação. Krishna então voltou à sua consciência externa, e então Krishna falou, Narada Rishi, peça qualquer bênção. Então Narada Rishi falou, Senhor, eu vi essa sua forma que você estava. Então eu peço que você manifeste essa forma no mundo, para que as pessoas possam ter o darshan dessa sua forma, a sua forma de quando você estava completamente derretido e absorto nos próprios passatempos dos seus eternos amados associados de Vrindavana em separação por você. Bolo Jagannath Baladi Subhadra Ji ki Jai, Rohini Devi ki Jai, Subhadra Devi ki Jai, Shri Ram. Okay, Gaur Premanande Hari. Okay, everybody stand up and do Arati. Vamos todos levantar agora. Yasomati Nandana Brajavara Nagara Gokula Ranjana Kana Jasomotina Dana Brajavara Nagara Gokula Ranjana Kana Brajavara Nagara Gokula Gopi Purana Bhano Modana Monohara Gopi
Om
गिरिधारी श्री राधा विनोद बिहारी जी की